Beleza, tá, então assim, eu vou começar lá do princípio, porque esse cerne aqui, essa parte aqui da lógica é muito importante, depois vai ficar muito difícil, se a gente não tiver isso aqui muito bem certinho, muito bem estruturado, muito bem na cabeça, muito bem entendido, a gente não vai conseguir fazer as coisas que estão lá na frente. Então, para a gente entender um pouquinho, né, a lógica, né, lógico que a gente não sabe quando começou esse negócio, porque desde a Grécia a humanidade tenta entender a mente. Mas a lógica é isso, tentar entender a mente, o raciocínio humano. Lá, mais ou menos no Renascimento, começa a surgir aquelas máquinas incríveis de Da Vinci, os robôs que podem fazer coisas. E o ser humano é preguiçoso. Todos nós somos preguiçosos. O que a gente conseguir fazer mais fácil, o que a gente conseguir pular etapas, a gente vai conseguir. A gente vai tentar fazer isso. E aí, então, como que a gente faz algo trabalhar para a gente? Como que a gente faz alguma coisa pensar igual a gente? Como é que eu faço essa mesa? Madeira, como é que eu faço metal, como é que eu faço isso pensar por nós? Um objeto inanimado. Então, teve a necessidade de trazer o raciocínio humano para um entendimento igual uma ciência. E como que a gente traz isso como ciência? E aí, uma coisa que eu vou levar, um cenário que eu vou levar aqui nessa aula toda aqui, seria o que todo dia de manhã eu acordo, abro a janela, e aí eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo: vai chover hoje? E aí essa pergunta tem que ser respondida de acordo com algumas variáveis que eu estou ali analisando nessa observação minha. E aí eu preciso ver, tá com cheiro de chuva, né? As bactérias começam a proliferar, a transar lá, e aí dá aquele cheirinho de terra molhada. Se tá com cheiro de chuva, tá molhado o chão, tem uns pinguinhos ali já no asfalto, tá nuvem, tá preta, né? Então são várias determinantes, né, que eu olho ali e falo, vai chover. Ou eu olho e falo, não vai chover. Mas como que eu sei isso? Eu sei isso porque eu sou humano? Porque eu sou racional? Não, porque me ensinaram isso. Porque eu tenho um negócio chamado conhecimento de mundo. Tá? E esse termo é importante, conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo, máquinas não têm, computador não tem, nada inanimado tem. Nunca ninguém ensinou para uma madeira, para um ferro, o que é nuvem preta no céu, o que é nuvem clara no céu. Então a gente precisa primeiro passar esse conhecimento de mundo para essa máquina. Mas e se eu não tiver como passar esse conhecimento de mundo? Então a gente vai construir algumas fórmulas, algumas coisas que vão ajudar a gente nisso. Bom, essas coisas que aqui a gente vai entrar na sintaxe, né? Essas coisas que eu observo, né, usando uma palavra aqui que a gente não usa em lógica, mas essas variáveis que eu estou ali observando, se tem nuvem preta, se está caindo pingo no chão, se tem aquele cheiro de terra molhada, isso são as nossas proposições. Então eu tenho nossas proposições, nossos P's, nossos Q's, são as assertivas, né? Tem nuvem preta no céu, tá pingando ou não. E além disso a gente vai usar os nossos conectivos, o E, o, o. Eu decorei desse jeito, né? Se alguém ainda não decorou, mas espero que tenham decorado até o momento. A negação, o implica, o bimplica, são os nossos conectivos para a gente formar fórmulas. E aí a gente vai formar fórmulas com isso. Eu vou ver se tem nuvem no céu, eu vou ver se tem pingo no chão, eu vou ver várias coisas, vou chegar num negócio aqui. E aí o grande problema é que a gente vem com a cabeça de outros ensinamentos que deram pra gente, a gente olha isso e fala assim, e essa equação? Parece muito uma equação, mas isso não é uma equação. Né? A grande questão da lógica está nisso daí. A gente tenta olhar para isso daí e tentar achar um resultado, mas isso daqui não tem resultado. Isso aqui, na verdade, é algo que rege aquele problema, aquela situação. Essa fórmula aqui ela rege, não é essa fórmula exatamente, mas ela rege o abrir janela e verificar se está chovendo. Então quer dizer que, dependendo do estado que esse sistema se encontra, né, dependendo se isso daqui estiver acontecendo ou não, quer dizer que eu consigo determinar então se vai chover ou não. Então aí o meu computador consegue pensar nisso daí. Isso daqui vocês não vão ver, mas tinha uma matéria que chamava Prolog, Programação Lógica, e a gente faz isso. A gente só, na verdade, coloca lá todas as variáveis, todas as coisas que podem alterar, e aí a gente joga uma série de situações ali. Olha, nesse momento agora, tem nuvem preta no céu, tem pingo no chão, tá com cheiro de chuva, e aí o nosso código já falava pra gente na hora, olha, vai chover.
fica esperto, leva o guarda-chuva, bota o casaquinho, porque vai chover, tá? Ou então fica em casa. Mas como a gente tem um fogo no rabo e não consegue ficar, bota o casaquinho, tá? E aí a gente vai para semântica. E aí a semântica é o quê? A interpretação disso, né? O significado disso daí. Então, quando esse estado, né, esse estado desse sistema, ou seja, quer dizer que esse sistema ele vai estar lá com uma posição, ou seja, vai estar com nuvem preta num dia, no outro dia não vai estar, só que num dia vai estar com nuvem preta no outro dia, só que nos 2 dias vai estar com cheiro de chuva. Então são situações diferentes. Cada situação dessa a gente chama de interpretação. É aí que vem o I, né? Então quer dizer que naquela fórmula toda, eu até tinha escrito ela aqui agora há pouco, era não de que, sei lá, tanto faz. Nessa fórmula aqui, ela vai ter várias situações, né? Dependendo do estado que eu tiver. Se isso aqui for, se vai chover hoje, então cada dia ela vai ter uma situação diferente. E aí cada uma dessas proposições pode assumir 2 valores, né? True ou falso. E aí essa fórmula vai me falar no final do dia se vai chover ou não. Esse conjunto de situações é chamado de interpretação. Então quer dizer que uma interpretação significa eu falar qual que é o estado em que essa fórmula, que esse sistema se encontrava. E aí a gente pode falar que a interpretação de uma proposição pode ser true, ou a gente pode achar uma outra interpretação, que essa proposição vai ser falso. Mas se eu estou usando uma interpretação aqui, eu tenho que usar a mesma interpretação. Ou seja, se eu estou falando que na minha interpretação I, o meu P é true, então qualquer interpretação I que eu tiver, o meu P já está sendo true. Né? Eu não posso ter 2 interpretações iguais. I de P igual a true e I de P igual a F. Isso não existe. Né? Num mesmo estado, não pode ter nuvem preta no céu e não ter nuvem preta no céu. Na verdade, pode ter umas nuvens meio mais menos, mas assim, cheio de chuva, você pode estar sentindo cheio de chuva ou você pode não estar sentindo cheio de chuva, né? Se você está com Covid, não está sentindo cheiro, é problema seu, mas se tem cheiro de chuva no ambiente, é uma coisa que tem que estar nos dois na mesma interpretação, não pode estar diferente. E aí a gente pode ter várias interpretações. Então, essa fórmula aqui que rege o sistema vai ter o momento que ela vai estar na interpretação I, vai ter o momento que ela vai estar na interpretação J, H, e por aí vai. Semântica, baba, facinha, não tem muito o que fazer. Já as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. O que a gente pode pegar daí? O comprimento. O comprimento dela, então, cada proposição tem um comprimento 1 e cada coletivo tem um comprimento 1. O que você vai fazer? Você vai escrever comp. X daqui é a fórmula H. Então você vai colocar assim, comp H. E aí você vai escrever essa fórmula inteira e depois vai tirando um por um. Não de que? Repete esse comp H aqui. E aí você vai ter P e Q. E aí a gente vai tirar primeiro esse implica aqui. Então a gente coloca um mais, não de que, e mais um. Certo? Porque a gente tirou esse daqui e a gente já está contando ele. Né? Na verdade é muito mais fácil a gente só vir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o comprimento da porcaria da forma. Mas tem que escrever isso daqui. Porque senão parece que você não chegou nesse raciocínio. Certo? Então tem que escrever isso daqui até você tirar todos. Então vamos tirar esse. Pode tirar o não e o que junto de uma vez. Ó. Vai ficar P e Q mais 1 mais 1 mais 1. Beleza? Mais uma vez, com o pH é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, tá certo? 6, 4, 5, 6. É isso. Então, comprimento de H. Vocês. Até aqui? Se escrevesse na exercício só esse tipo, mais um, ele aceitaria? Gostaria de mais um. E aí, a quantidade de coisas que você tirou só por um. Entendi.
Tá, ele perguntou se dá para colocar só um, mais um, mais um, mais um, mais um ali. Olha, eu acho que dá, só que assim, o Renato gosta que explica qual foi pelo menos o raciocínio que você chegou, né? Então, assim, se for para colocar, né, eu acho que seria melhor escrever, mas se for para colocar, acho que você poderia colocar assim, ó. Você escreve um pouquinho mais para a esquerda do que eu escrevi aqui, ó, e aí você coloca um, mais um, mais um, mais um. Faltou um aqui. Um, mais um, mais um. Você coloca embaixo, assim, sabe? Perto da fórmula assim, eu acho que dá pra passar também. Mas provavelmente se ele pedir comprimento, deve pedir as subfórmulas também. E aí você vai ter que escrever tudo de todo jeito mesmo. Então você pode escrever as subfórmulas e ir escrevendo também o comprimento delas na frente. Se ele pedir as subfórmulas, né? E não de quê? Isso daqui, aí eu coloco 2 pontinhos assim, eu sei que isso aqui é 6. Aí depois outra subfórmula. Não de quê? 2. Que? 1. P e que? 3. P. 1. Que? 1. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Até aqui de boa, né? Tá. E aí tem uma coisa, tem uma pegadinha que a gente vai usar lá na hora da gente fazer as frases, que é a questão da necessidade e da suficiência, né? Então é o necessário e o suficiente. Isso aqui é complicado mesmo, isso aqui a gente fica perdido, porque são palavras que a gente usa no português para praticamente como se fosse a mesma coisa. O que é necessário, para mim isso é o suficiente. Lógico que elas têm significados diferentes, mas a gente acaba utilizando elas iguais e acaba gerando uma certa confusão. Como que eu aprendi isso daqui? O que é necessário para mim, o que é da minha necessidade tem que vir primeiro. Então, se é necessário, é nesse sentido aqui, ó. Ele vem para mim, certo? Ele é necessário. Agora, se eu já tenho o suficiente, então eu posso até doar isso, certo? O que é necessário, primeiro, vem para mim, o que é suficiente para lá. Então, se eu tiver uma frase, Carlos, deixar o governo é condição suficiente para arquivar a CPI. Carlos deixar o governo é condição suficiente para arquivar a CPI. E aí como é que a gente vai transformar isso? Bom, eu tenho aqui um P e eu tenho aqui o arquivar a CPI, que é um Q. E aí vem o macetinho, é condição suficiente. Se está falando que é condição suficiente, né? Se eu tenho o suficiente, eu posso doar. Então é para lá. Então é desse daqui para esse daqui. Se é condição suficiente do amarelo para o azul, do P para o Q, suficiente para lá, então implica P implica Q. Beleza? Alguém na dúvida ainda? Se tivesse o contrário, se tivesse aqui, ó, condição necessária,
é condição necessária para arquivar a CPU. Então agora a gente está falando da necessidade. Então necessidade então vem antes, né? Então é para cá, então o sentido é para a esquerda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso Q, o nosso P, e a implicação fica assim agora. Certo? Eu não posso escrever implicação desse jeito, não posso escrever implicação para a esquerda. O colectivo é um só, ele só existe para a direita. Então, condição necessária, né? Tá vindo para cá, ó, o sentido da direita para a esquerda. Beleza? Com isso daqui, a gente já consegue ir para a lista 1, né? Agora, pegando na lista 1 aí, tem algumas coisas muito facinhas, né? Utilizar as regras de formação para determinar quais são bem formadas. E aí são bem formadas aquelas que têm as proposições e os seus colectivos de modo bem colocado, né? Aí na lista 1, a gente tem a letra A e a letra B, que estão bem formadas. A letra C não está bem formada, porque são só duas proposições sem junção com elas, né? A letra B está certa, nós temos duas proposições, um colectivo, colectivo conecta, então está conectando duas proposições. Na letra E não está certo, por quê? Porque nós temos um colectivo, e esse colectivo conecta, e esse colectivo não está conectando duas proposições. Aqui é a mesma coisa, nós temos duas proposições sem conectivo. Negação está vindo depois do que também, a J também não vale. A K vale. Você botar esse computador vai, só que está errado ainda, né? Esse tanto de parênteses aqui não precisa, não tem necessidade nenhuma. E as outras aqui também todas plausíveis de existirem, né? Eu já tô todo cagado de giz. Pelo menos hoje eu vim de branco. Toda vez que eu venho da aula eu venho de preto. Vocês imaginam a felicidade que é da hora que eu saio daqui? Ai, maravilha. Subfórmulas. Subfórmulas, como vocês estão? Quer que faz algum aqui? Tá, subfórmulas. Aquilo que eu tava falando, a gente vai dividir isso daí sempre no máximo que puder. Como assim dividir no máximo que puder? Vamos tirando os conectivos até ficar só as proposições secas mesmo. Então, o que a gente tem ali? No exercício número 2. Então, a gente tem não, P ou Q. B implica. Sim mesmo? Sim mesmo. Um trem desse tamanho, tá? Implica que. Fechou 2 ali. O, E. True. Primeiro ali, ó. Aonde? O primeiro parênteses. Primeiro parênteses? Ah, tá. Tá, e aí deixa eu até fazer isso aqui então, pra gente chegar. É isso daqui, melhor. Beleza. Então, pra gente achar as subfórmulas aqui, né? Por que eu coloquei esse gizinho amarelo? Pra gente ver mesmo onde que tá a divisão disso daí. Porque a gente sempre vai tentar dividir isso daí no meio. A gente sempre vai tentar dividir uma fórmula no meio. Então, a primeira subfórmula, qual que é? É a principal. A primeira subfórmula é ela mesma. Então, escreve tudo de novo. E true. Essa é a primeira subfórmula. Aí você pode colocar o número 1 assim e dar uma rodadinha nele. Bota o número 2 e a gente vai dividir no meio. Dividiu no meio, aí agora a gente tem uma subfórmula para o lado esquerdo, que está dentro desse parênteses todo, uma subfórmula para o lado direito. Então, uma subfórmula é o true, outra subfórmula é não, P ou Q, B implica, P implica Q. E aí, seguindo, eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui. Agora eu vou dividir ela. E vou dividindo essas formulazinhas. Meu 5 parece um S. Então, se vocês verem um S por aí, é um 5. Se vocês verem um 5, é um S.
Não, não, P. Q. P. Não P, também é uma subfórmula. E a outra seria o P também. Chegamos? Chegamos. Então essas são as subfórmulas. E aí vai te perguntar o comprimento delas, aí você bota um número 2 aqui na frente, você bota um número 1 aqui na frente, aqui tem só o Q, então é número 1. Aqui tem não, não P, 1, 2, 3. Então é 3. Aqui tem P implica Q, 1, 2, 3. Contou? Contou em cima de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Olha o S aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1. E aí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Acabou. Subformas e comprimento delas. Beleza? Quem quer tirar uma foto disso aí? Preciso. Que beleza. O que mais? Continuando na lista, elimine o maior número possível de símbolos de pontuação, os parênteses. Tranquila. As possíveis interpretações para cada fórmula abaixo. Aí não tem muito o que fazer, tem que ir colocando uma por uma mesmo. E aí você vai ter um monte de resultados ali. Então a gente tem P implica quê? Implica o exercício número 4, letra A da lista 1. Implica, abriu aqui, não de quê? Implica não de P. Tem um negócio aqui. E esse aqui não fecha aqui não. Isso daí. E aí saber quais são as interpretações para isso. Então você precisa fazer, olha, uma interpretação I de P igual a true, uma interpretação I de Q igual a true. Uma interpretação I. Vou botar outra coisa aqui. São J de P igual a true. São J de Q igual a falso. E aí só resolver ali, né, pela fórmula, quase que eu falo equação, tá vendo? O que vai dar esses resultados aqui. Então, ó, os dois são true, né? True que implica true? True. A gente tem true que implica não de true, falso. Não de true, falso. Falso que implica falso. True também. True que implica true. True. True que implica falso. Falso, né? É o único que implica que dá falso. Lembra do juiz do advogado. Não sei se chegaram a falar isso para vocês, mas João é juiz. Se João é juiz, então não é advogado. Isso existe? Não existe. Para você ser juiz, você tem que ser advogado em algum momento da sua vida. Então, true e falso é o único que dá falso. Se João é juiz, então João não é advogado. Beleza? É o único que dá falso esse daí. Lembra do juiz do advogado. Então, true e falso vai dar falso aqui do lado esquerdo. A gente vai inverter isso daqui vai ficar true, isso daqui vai ficar falso, true que implica falso, falso que implica falso.
E a contrário, falso que implica true, true. Aqui vai virar falso e aqui vai virar true. Falso que implica... Aí, ó, beleza, vocês estão quase indo sozinhos. Tá... Agora, ó, falso, falso. Falso que implica falso. True, aí, ó. Aqui vai trocar, aqui vai ficar true e aqui vai ficar true. True que implica true, true. Resultado. Maravilha. Que beleza, ó. Aí, ó. E aí o resto também é só fazer, né? E ou, né? O e, os dois tem que ser verdadeiro para dar verdadeiro. O ou, só um deles tem que ser verdadeiro, né? Alguém? Foto? Vou apagar? Essa lista 1 eu tô passando assim mais rápida mesmo, porque é mais interessante pra gente é a 2. Essa daqui é interessantíssima. Considere uma interpretação I, tal que a implicação de duas proposições dá true. Tá? E você não sabe o que está acontecendo com essas proposições. Você não sabe qual é o estado que isso se encontra, qual é o que está acontecendo, se P está acontecendo ou não e se Q está acontecendo ou não. Você pode deduzir sobre os resultados das expressões a seguir. Aí te pergunta as outras. Tá, vamos lá. Vamos colocar a nossa premissa ali em cima, que é a implicação da true. Certo? Então ele fala que a implicação disso aqui vai dar true e me pergunta o que se sabe sobre a interpretação então de P ou R que implica Q ou R. Fechando a interpretação aqui. E aí? E aí é pensar e é raciocinar. Bom, se a implicação dos dois ele está dando true, eu não sei o que eles são, mas quais são as possíveis chances dele ser, né? Bom, eu posso ter uma interpretação de P igual a true e uma interpretação de Q também igual a true. Eu posso ter uma interpretação de P igual a falso, uma interpretação de Q igual a falso também, e a última possível é a falso true. Então são essas interpretações, tá? E aí, de novo, aqui eu tenho uma implicação, né? Então essa implicação também vai ajudar a gente. Além disso, eu tenho os ous ali. Os ous fica fácil, porque aí os true, então, já dá para saber, né? Se aqui é um ou, qualquer lado aqui sendo true, vai dar true também. Se aqui é ou, qualquer lado, qualquer um dos dois aqui, vai dar true também, ó, Adobe, ó. É isso mesmo, gente, tem que comprar software original mesmo, tá? Não pode ficar usando falsificado, não. E aí, qualquer uma das duas sendo true vai dar true. Então eu sei que isso daqui já vai dar true nessa daqui, e sei que isso daqui também vai dar true nessa daqui, né? True que implica true, isso daqui vai dar true também, né? Ele não deu nenhum nome para isso aqui, mas vou falar que isso aqui era H, então a interpretação de H vai ser igual a true nesse caso, né? Agora aqui, se for F, né? Se os dois forem Fs, aí é um caso um pouco mais complicado. Vamos no outro que deveria escrito inverso. Aqui tem um true do Q. Se tem um true do Q, eu sei que esse lado aqui vai ser true. Certo? E esse P aqui, eu sei que ele vai ser falso. Não é? E aí a única forma dessa implicação aqui der falso é true e falso, não é? Juiz e advogado. True e falso. E aqui já deu true. Então eu tenho certeza que isso daqui tudo também vai dar true. Certo? Então esse daqui para mim, tanto faz qual que for o R aqui com esse ou, que isso aqui também, a minha interpretação do H
também vai dar true. Beleza? O falso, falso. Se eu coloco falso aqui, coloco falso aqui. Aí eu tenho duas opções. Ou R é falso, ou R é true. Então eu vou escrever isso daqui. Interpretação de R igual a true, vírgula. Interpretação de H é igual ao quê? Se eu botar true aqui no R, então vai dar true que implica true. Então a interpretação de H vai ser true também. Ah, e a outra opção que eu tenho é se o meu R for falso. Se o meu R for falso, falso ou falso, falso. Falso ou falso, falso. Falso que implica falso, true também. Certo? É isso. Parece o demônio? Parece, mas não é não. E aí vai fazer a mesma coisa, só que agora com E, né? Com E, você vai trocar isso dali para o E na letra B. E aí qual que vai ser a diferença, né? A diferença principalmente, por exemplo, nessa daqui, né? Essa aqui você vai colocar os dois ali, né? Então ali, ao invés de dar sempre true, vai dar sempre falso. Vai dar falso de cá. Ou true. E do outro lado vai dar falso, com certeza. Porque um deles vai ser falso já. Um vai depender do R e o outro não. E aí você vai ter esses diferentes. Mas é isso mesmo. É esse passo a passo, você tem que ver quais são todas as possíveis que você pode ter. Nesse tipo de exercício, você sempre vai para aquele conectivo que é mais fácil, né? No caso ali, para a gente, é o implica. O implica, ele sempre tem esse refúgio para a gente, justamente porque ele só tem uma opção dele que faz... Eu vou ter que abrir o Photoshop, esse negócio não ficar pulando na cara. Só tem uma opção que vai dar falso. Então é mais fácil da gente averiguar as coisas, né? Porque, se eu quero que isso aqui dá falso, lógico que eu vou primeiro olhar esse implica e vou falar assim, vou falar que o lado esquerdo vai dar true e o lado direito vai dar falso, né? Se eu quero que essa fórmula aqui para mim dê falso, e eu vou chegar nisso daqui a pouco, vai ser lá nos métodos, o que eu preciso fazer? Eu só preciso que isso aqui dê true e isso aqui dê falso. E aí é fácil você resolver qualquer coisa nisso daí, tá? Então sempre procura a implicação. A implicação vai te ajudar, vai servir como um refúgio da hora para você resolver as coisas. As frases, vocês estão bem com as frases? Não? Desce daí? O professor também responde certo? Ó, eu vou começar pela pegadinha aqui, que é na 8, na letra A, tá bom? Por conta dessa palavra aqui. Essa palavra aqui, ela às vezes complica um pouco as coisas pra gente. Porque ele quer que escreve o quê, ó? Se P, então o quê? Ele quer que escreve isso daqui em forma de implicação, né? Se P, então o quê? Isso é clássico de uma implicação. Então ele quer que escreve isso daqui nessa forma, ó. Uma implicação. E aí eu tenho então duas proposições: lavar o carro do chefe e ser promovido, né? Então lavar o carro vai ser o meu P e ser promovido vai ser o meu Q, a letra A da questão 8. Aí ele fala assim, é necessário lavar o carro do chefe para ser promovido. E aí lembra daquele negócio lá, né? É condição necessária, é condição suficiente, né? Só que esse é necessário aí arrebenta a gente. É necessário lavar o carro do chefe para ser promovido. Quando a gente passa isso para é condição necessária, né? O que é uma condição necessária? É necessário lavar o carro do chefe para ser promovido. Lavar o carro do chefe é a condição necessária. Então, lavar o carro do chefe, lavar o carro, blá blá blá, condição necessária para ser promovido.
Então, se o meu lavar é o meu P, o meu promovido é o meu Q, como é que fica a implicação? Q implica P, porque é condição necessária, lembra? E o necessário, que é da minha necessidade, vem antes, né? Então, o meu Q está implicando no meu P. Tá bom? E aí isso aqui gera uma confusão tremenda por conta desse necessário, por conta desse... por conta desse se é necessário, se é suficiente, porque a gente tenta passar isso aqui para o português e não vai conseguir nunca. Nunca, tá bom? Isso aqui são estados, isso aqui é uma fórmula de lógica, tá? Isso aqui não tem muito a ver, não. Você só precisa saber que ali, na verdade, o da direita está implicando da esquerda. Traduzir a frase. Beleza? Se Maria é bonita, inteligente e sensível, e se Rodrigo ama Maria, então ele é feliz, né? Letra A, lá do exercício 6. Se Maria é bonita, inteligente e sensível, isso aí é uma proposição só. Maria é bonita, inteligente e sensível. Certo? Você pode ainda falar, transformar isso aqui num monte de coisa ainda, mas não tem necessidade. Você pode falar que Maria é bonita, inteligente e sensível. Rodrigo ama Maria. Rodrigo é feliz. E aí eu tenho aqui um P e aí faço isso daqui, P. E aí tem até a letra, até a palavrinha ali, I, se Rodrigo ama Maria. E, que, então, se então, ele é feliz. Ah, mas isso daqui também não é um E, ela é bonita, é inteligente, é sensível. Pode ser também, você pode separar dessa forma também. Você pode falar que Maria bonita é o seu P1, você pode falar que Maria inteligente é o seu P2, você pode falar que Maria é sensível o seu P3. E aí você tem assim, ó, P1, EP2, EP3, EQ, que implica R, tá? São as três informações aglutinadas numa só ali. O que vai mudar de uma para o outro? Lembra lá da chuva? O conhecimento de mundo, tá? Esse conhecimento de mundo. Eu estou explicando aqui que o meu conhecimento de mundo é esse. Eu sei que Maria é bonita, inteligente e sensível. Isso daqui, para mim, eu considerei antes como uma proposição. A minha proposição é Maria é bonita, inteligente e sensível. Né? Assim como a minha proposição, eu poderia ver, eu estou vendo pingo nas folhas, no asfalto e na calçada. Mas não necessariamente precisaria ser eu estou vendo pingo na calçada, eu estou vendo pingo no asfalto, eu estou vendo pingo nas folhas. Né? Então você pode separar isso também. O que importa é que é o raciocínio. Desde que você especifique quais são as suas proposições, não tem problema. Você pode usar qualquer uma das duas, desde que você chegue no resultado de acordo com elas. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo que não tem como. A gente tem que fazer separadinho. Então o senhor Oscar é feliz. Ah, não foi não aqui? Ó as políticas. Ó a Epic. O senhor Oscar é feliz, o senhor Oscar é infeliz e a senhora Grota é feliz. Então, essas daqui são as nossas proposições. Se é feliz, se é infeliz, o que a gente pode fazer para complicar isso daqui um pouco?
Isso daqui vai fazer mais sentido lá na segunda parte da matéria. Mas, por enquanto, a gente vai ter que se contentar com o senhor Oscar é feliz? Opa, não é que não. Fiquei com Oscar. Oscar é feliz? Depois eu posso falar assim, ó. Senhor, que é senhor. Tem outro ali, ó. Senhor. Senhora, ó, o 5, tá vendo? 5R, Oscar. 5R, A. Senhora, Oscar. Qual que é o meu conhecimento de mundo aqui? Minha próxima proposição, qual que é? Senhor Oscar é feliz. E a próxima é? Senhora Oscar é infeliz. Ou também nada me impede de eu falar assim, ó. Nada me impede de eu falar que a minha proposição é essa. Eu posso falar que o meu quê é senhora Oscar é feliz e chegar lá e falar isso aqui, ó. Não posso? Entendeu? Então o que vai mudar dessa tradução aqui é o conhecimento de mundo que vocês estão passando. Vocês têm que colocar essas fórmulas aqui, tá? E não tem problema dar diferente. Só que tem que estar de acordo com o que você decidiu ali na hora. Senhora Grota é feliz. É feliz. Letra linda. E senhora Grota é infeliz, olha lá. Porque agora eu posso aproveitar a mesma proposição. Porque ela apareceu feliz e depois infeliz. Senhor é senhor. Foi mal, hein? 5R Grota. E tem um caso entre os Grota e os Oscar, não tem? É isso que eu tô entendendo? Eu acho que é isso. Acho que tá rolando um negócio errado ali. Se eles forem casados, né? Agora, se for combinado também, combinado não sai caro também, né? R, tá acabando as letras do alfabeto. Aí eu vou usar D, porque eu gosto de D. Pronto. Então, D. E aí, 5. Senhor Oscar é feliz. Então é só o P. Senhor Oscar é feliz, então agora é não de quê? Senhora Grota é feliz, do jeitinho que eu escrevi. E R, e aí depois que então, né? E senhora Grota é feliz, então o senhor Grota só está implícito ali, mas isso tudo é a condição para que o senhor Grota seja infeliz. E aqui no caso D mesmo, porque eu botei já direto o infeliz, né? Sem o não. Certo? Uma hora eu coloquei invertido, outra hora eu coloquei normal. Igual eu falei, tanto faz, vai de vocês, desde que o raciocínio esteja certo. Beleza? Irei ao teatro somente se for uma peça de comédia. E agora? Como é que fica essa? A gente não conhece somente si, a gente tem que inverter ela, né? Somente si não, a gente conhece o si então e o si somente si. Não tem o si ali antes também, só tem o somente si, né? Irei ao teatro somente si. Si, então, e o outro do bem implica é si somente si. Vocês sabem si somente si, né? Si somente si. E olha que legal, ali só tem somente si. Não tem o si e somente si. E o bem implica, não sei se vocês perceberam isso já, mas ele é justamente isso. Si e somente si. Então ele está falando justamente para isso. Somente se for uma peça de comédia. Então, se for uma peça de comédia, então o comédia está de cá, ó. Da implicação. Porque o somente si tem esse destino aqui, certo? Então, se for uma peça de comédia, irei ao teatro. E aí se transforma isso para P e Q. Beleza? Se minha namorada vier, então irei ao teatro somente se for uma peça de comédia. Né? E aí, então, você tem duas implicações, uma dentro da outra. Resolve primeiro a de dentro, ou né, uma que está ligando só em outra uma. Porque, olha, se minha namorada vier, irei ao teatro somente se for... Nossa, mas se minha namorada vier... Nossa, já tem
muita coisa para resolver se ela for vir. Primeiro, irei ao teatro somente se for peça de comédia. Então, beleza, somente se. Então, mesma coisa. O comédia. Se for peça de comédia, irei ao teatro. E se minha namorada vier, vamos botar na ordem que está escrito para ficar confuso mesmo. Namorada P, irei ao teatro Q e comédia R. Então, ó, irei ao teatro somente se for uma peça de comédia. Então, se for uma peça de comédia, irei ao teatro. E aí ele fala, se minha namorada vier, então isso daqui irá acontecer. Certo? Então, se minha namorada vier, namorada é P, então aquilo ali vai acontecer. Beleza? Se os textos dizem então, e elas serão caras, mas se as caras não forem caras, se tem alguma coisa. Deu? E as duas vão ser necessárias para Por causa do se, né? Por causa do se. Porque o implica, ele tem esse lance de condicional. Né? O implica é o if. Né? Aqui você tem o caso do if e aqui você tem o comando que vai rodar depois do if. Como se fosse isso daí, entendeu? Então assim, se minha namorada vier, então é o teste, é um caso teste. If namorada vier, então, né? O if não tem o else, né? O if tem o else e não tem o then agora no C, mas em outras linguagens tem if, aí você tem que colocar then e aí você tem que colocar o else. Né? Então você tem dois caminhos. Então esse aqui seria o then. If, then, isso aqui. Então, isso daí. primeiro if seria uma implicação, o segundo if dentro dessa implicação seria outra. Isso. Mas, por exemplo, se eu colocar essas duas condições dentro do primeiro if, ainda assim funciona. Ainda vai executar aquilo ali. Seria no caso do estado. Tipo assim, se a minha namorada vier, ei, se você for uma peça de comédia, tem duas condições que são é verdadeira, essas duas condições. A namorada tem que vir e tem que ser comédia. Tá, mas aí é porque assim, aqui a gente está falando da condição. A condição, ela tem não é muito certo falar isso, mas ela tem uma certa relação de causa e efeito. Então assim, se minha namorada vier, então irei ao teatro. A questão é que a segunda só vai ocorrer se ela vir. É diferente de você pensar em coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela vai vir e eu vou ao teatro. Tá parecendo que ela vai vir aqui em casa e eu vou lá pro teatro. Entendeu? Ela vai estar ali em casa, mas eu fui lá pro teatro, entendeu? Mas agora, se ela vier, aí sim eu vou no teatro com isso. Então eu preciso que primeiro caso ocorra, para depois ocorrer o outro. Aí então eu estou liberado para fazer o resto, né? É mais um negócio temporal mesmo do que de interpretação. O outro ali é de si também. Já 9h49, vamos seguindo aqui. O que tem mais complicado aqui é Léo é pego sempre que trapaceia. Léo é pego sempre... pelo amor de Deus, tem nada aqui que eu conheço. Então vamos passar isso daqui, né? Se Léo trapaceia, então ele é pego. Se você pagar uma taxa de assinatura, então você pode acessar o site. Conheça as pessoas certas e escolha as companhias certas. Conheça as pessoas certas e escolha as companhias certas. Né? Não tem nenhum se aqui para falar que um depende do outro, que um precisa que o outro corra primeiro. Se, então... Aqui P e si, somente si. Oi? Da 9? O si, somente si é a implicação para os dois lados, né?
Se está calor lá fora, você compra um sorvete. E se você compra um sorvete, é porque está calor lá fora, né? Então, ou seja, se tiver calor, você vai comprar um sorvete. E se você comprar um sorvete, vai estar calor. É por isso que trazer para o português é difícil. Entendeu? Porque isso daqui a gente está falando de um estado em que agora essa fórmula ali está regendo um estado que, na verdade, assim, se eu chegar lá para o meu sistema e chegar com a informação de que eu comprei um sorvete, meu sistema vai automaticamente deixar o dia calorento. É isso que o implica causa, entendeu? É por isso que é difícil trazer essas coisas para o português. Por isso que a gente tem que pensar mais no quesito de lógica, de sintaxe, para conseguir chegar nessas coisas. Se tá calor lá fora, você compra um sorvete. E se você compra um sorvete, tá calor lá fora. O que você está falando? Você está falando isso aqui e está falando isso aqui. Ao mesmo tempo. Não é? É por isso até que isso daqui pode ser substituído também. Isso aqui é equivalente, você ainda não vira esse sinalzinho, mas é a mesma coisa de que P implica Q e, ao mesmo tempo, Q também implica P. Beleza? É o se, somente se. E aí todos vão ficar desse jeito aí, né? O que pode aparecer é o quê? Uma ligação, vamos ver. Para ganhar na loteria é necessário e suficiente, ó, é os dois caminhos. É para lá e é para cá, né? Eu falei o contrário, é para cá e é para lá. É necessário e é suficiente. Para que ganhe na loteria é necessário e suficiente que você tenha o bilhete premiado. Então, ganhar na loteria é o meu P, ter o bilhete premiado é o meu Q, mesma coisa. P vai para lá e o Q vem para cá. Você será promovido apenas se você tiver contatos. E você só terá contatos se for promovido. Mesma coisa. Você será promovido P e se você tiver contatos Q. Se você assistir a televisão, somente se deteriorará e vice-versa. Se você assistir a televisão P, somente se deteriorará Q, e aí implica. Os trens atrasam exatamente naqueles dias em que eu viajo neles. Os trens atrasam em alguns dias e eu viajo alguns dias. Pode ser alguma coisa assim. E aí implica nos dois. Tem dias que eu viajo, tem dias que os trens atrasam. Né? Ele está só colocando ali a questão da igualdade, que os dois estão correndo de forma conjunta só. Beleza? De lista 1 vai. E agora a gente vai para onde o filho chora e a mãe não vê. É aqui que o poste mija no cachorro. A banana morde o macaco. Que a erva fuma o que fuma. Vamos de propriedades. Propriedades. Cadê meu amarelinho? Já que perdi meu giz amarelinho. Propriedades. A tautologia. Tautologia. Tudo que você tentar fazer vai dar bom. Depois ele fala de factível, né? O professor usava satisfatível. E é a mesma coisa. Você precisa ter pelo menos um bom contingente, que não faz sentido mesmo, mas é isso, porque é basicamente a de cima já, né? Você vai ter um true e um falso, e se o nosso universo só tem true e falso, e a factível ter pelo menos um true, então quer dizer que a contingente é uma factível também. Mas a factível é uma contingente
Se a factível tiver, né? Sim, então toda factível é contingente, porque depois, se ela tem todos, ela vira uma tautologia, então não sei por que está separado esse negócio. E a contradição, que é quando tudo dá merda. Contradição, quando tudo dá falso, é o contrário. Não, nossa, empolguei aqui, não é isso que não. Tudo F, beleza? E aí a gente vai vendo quais são as possíveis formas, as possíveis soluções que a gente encontra para as coisas através de alguns métodos, né? A tabela verdade, eu acho que é o mais simples. Vocês devem estar felizão com ela, doidinho para ela cair na prova, porque ela é easy, 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 né? Aqui eu fiz coisa demais, vou me arrepender de 3 variáveis. Mas tudo bem, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 3 proposições, né? Se eu tenho 3 proposições, cada uma assume 2 valores. Então isso aqui é 2 ao cubo. Nossa, matemática, Cadu. Vocês esperam. Você está guardado. 2 ao cubo. Então vai ter 8 possíveis resultados. Né? Se tem 8, 4T, 4F, depois 2T, 2F, 2T, 2F, TF, 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 TF. TF é forte, hein? São uns combos massa dele. Bom. Mendiango, alguém aí? Não? Aí, ó, 2. Ixi. Vixe. Vai ter seletiva, hein? Vai ter seletiva na Atlética, isso aí. O R já tem, então agora é só o... Para você não ficar confuso, eu gosto de colocar assim, ó. Eu gosto de colocar tintim por tintim, passo por passo, como se fosse separando as subfórmulas lá em cima, né? Então eu tenho as subfórmulas mais básicas, eu tenho aqui uma subfórmula para me dar uma ajudinha, e eu tenho ali a subfórmula principal. O P e Q, então esses dois aqui, ó, só vai dar true quando os dois forem true. Né? Então aqui é true, false, e adeus. Tudo falso. Obrigado. Easy, easy, peasy, lemon squeeze. Aqui agora P e Q implica R. Então esse vai implicar esse. Né? Então quando esse for true e esse for falso, vai dar falso. Vou marcar eles aqui, ó. T e F. T e F não tem, só tem aquele ali. Então, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabela verdade. Easy. Alguma dúvida da tabela verdade? Não? De boa, né? Beleza. Vocês vão usar bastante isso na vida de vocês. Pelo amor de Deus. Com 0 e 1, então. Alguém quer tirar foto? Tá sendo gravada também, viu? Mas assim, tô perguntando porque é bom ter várias coisas em vários lugares. Gente, se eu estiver falando rápido, eu falo rápido mesmo, assim. Às vezes eu embaralho as palavras, vocês não sabem entender, se você estiver falando, você pode falar que eu paro e falo mais devagar, viu? Ah, demônio, não tem dinheiro. Árvore semântica. Árvore semântica, eu tenho um macetinho aqui, ó. Vocês entenderam a árvore semântica? Não, mais ou menos. Eu tenho um macetinho que é o seguinte, ó. Você vai escrever de lápis. De lápis primeiro, não importa a fórmula. A fórmula eu posso escrever aqui a bruxaria que eu quiser. Não importa a fórmula pra gente na árvore semântica. O que importa pra gente o quê? São as proposições. Então eu vou escrever de lápis, porque o Renato chama de nós, né? Chama de nós. Então ele tem os nós, 1, 2, 3 e tal. Mas eu vou escrever de lápis as proposições. Escolhe uma proposição qualquer. P, Q, R. R. Então vou escrever o R aqui, ó. Vou escrever de lápis o Rzinho aqui, certo? E aí o R nosso, ele pode assumir quantos resultados? 2, true ou falso, né? Então um caminho é o do true e o outro, vou ter que abrir mais aqui. Um caminho é o do true e o outro caminho é o do falso.
É isso. O R vai assumir esses dois caminhos. Depois eu vou escolher outra. Tanto faz. O P. E vou colocar aqui, ó, de lápis. E aí o P também ele pode assumir dois resultados. Um caminho é o do true e o outro caminho é o do falso. Um caminho é o do true e o outro caminho é o do falso. Sobrou o Q. Vou escrever o Q aqui, ó. O Q. E o Q, assim como o R e o P, não pode ser diferente, não pode deixar ele de lado. Pelo amor de Deus, inclusão. Ele também pode ser true e falso. Ele também pode ser true e falso. O Q também pode ser true e falso. O Q também pode ser true e falso. Certo? E agora, os caminhos aqui que eu vou seguir é justamente a situação, é a interpretação que eu vou usar. Aí que eu uso a fórmula. Para montar a árvore, eu não preciso de saber a fórmula, eu só preciso saber quantas proposições tem. Ela tem 3 proposições, P, Q e R. Então aqui. Agora, para montar ela, eu não preciso saber. Vai ser sempre isso aqui. Qualquer fórmula que tiver P, Q e R, a árvore semântica dela vai parecer com isso aqui. O que vai mudar é aqui embaixo. Beleza? Porque agora eu vou fazer o quê? Ó? Esse caminho não é o do R true? Né? Esse resultado aqui, ó, ele vai obedecer a quê? A R true, a P true, a Q true. Esse resultado aqui, ó, vamos botar aqui, ó, R true, Q true, P igual a true. Esse resultado aqui, ele vai ser o quê? Vai ser o R true, o P falso e o Q falso. Beleza? Com isso daqui na mão, aí sim eu pego isso, jogo na fórmula e vou saber o resultado. E coloco o resultado aqui. Por que você coloca de lápis? Porque é mais fácil você escrever desse jeito, é muito mais simples você visualizar as coisas desse jeito, você sabe quais são as proposições, você consegue achar os resultados aqui embaixo, e aí no final das contas, nossa, olha os nó aqui, ó. E... acabou. Beleza? Sem muita dificuldade. Mas tem que ser em cima da hora, cara, que você tem que ficar aparecendo. 10:03. Vamos para a negação. Mais alguém? Foi? Método da negação do absurdo. O que é o método da negação do absurdo? Eu gosto de falar do delegado. Você vai lá prestar um depoimento do delegado. O delegado fala assim, cara, você estava em tal lugar, tal hora, você encontrou com a vítima, você deu uma paulada na cabeça dela, ela desmaiou ali, você arrancou os membros dela, saiu arrastando eles, amarrados ao seu Fusca, pela toda a cidade, aquele sangue foi jorrando ali no chão, ali, você frio, calculista, levou isso ainda pro porto, jogou no rio, enfim. E aí você fala assim, não, mas meu nome é tal, eu não conheço essa pessoa, eu não estava em tal lugar, estava em outro lugar, não sei o que, blá, não sei o que, blá. Você dá um depoimento pro delegado. O delegado precisa provar que tudo que você falou é mentira? Não precisa. Ele precisa provar que uma coisa só que você falou que é mentira. Se de tudo que você falou, ele virar para você e falar assim, cara, nem seu nome é esse. Acabou. Você já está mentindo. Você já é um mentiroso. Você já prestou um depoimento mentiroso. Certo? Então o método da negação e do absurdo é isso. E que a gente vai provar uma coisa provando uma só do contrário. Certo? Então, por exemplo, a tautologia tem tudo T, é tudo bom, tudo dá bom, não é? Então, para eu usar o método do absurdo, eu vou achar um que é falso. Né? Eu vou pegar esse depoimento e vou achar uma coisinha só desse depoimento que é falso. Uma interpretação só. Não preciso achar todas as interpretações falsas. Para eu fazer o método da negação numa tautologia, eu só preciso disso. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar uma formulazinha aqui. O que eu fiz com esse negócio aqui, ó?
de conversar com os outros, de ver a vida triste dos outros no Instagram. Acabou o Twitter, né? As anotações. Deixa eu ver se essa daqui é. Essa daqui é uma questãozinha boa que pode cair na prova, tá? Essa daqui. Que essa fórmula H aqui é famosa, né? Então ela tem P, implica Q, E, Q que implica R, isso daqui implica P, implica R. E aí tá te perguntando assim, H é tautologia? E aí como é que a gente vai provar isso pela negação ou pelo absurdo? Bom, aquilo que eu falei, a gente vai achar uma só que prova isso aqui, o contrário, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tem até uma resolução famosa aí, que lá está escrito lá, né, que não foi explicado, né, por que considerou que isso daí é falso, né? Então a gente tem que colocar isso daí na cara, supondo que H não é tautologia. Supondo que H não é uma tautologia, existe, então, né, uma interpretação dela que vai dar falso. E é isso que eu preciso achar. Eu preciso achar uma delas que dê falso. E aí, então, a resolução vocês têm que escrever de jeito bonitinho, tá? Ó, eu estou supondo aqui que H não é tautologia. Por quê? Porque eu comecei a usar o método do absurdo. Então, supondo que H não é tautologia, nós temos, então, para você pode escrever se interpretação de H é F, então, para I de H igual a F, temos, né? Do jeito que você conseguir escrever isso aqui, só explicando o raciocínio tá bom. Não precisa saber certinho essas vírgulas, esses negócios, palavras, não tem o porquê não. Se isso daqui vai dar falso, aí olha a implicação ali maravilhosa, né? Que eu te falei. A gente precisa que essa fórmula aqui dê falso, né? E aí tem tanta coisa para eu olhar aqui, mas a primeira coisa que eu vou olhar é onde está dividindo. E o que está dividindo, por minha sorte, é o implica, né? Então o implica, eu só tenho uma forma disso daqui dar falso, dessa forma inteira dar falso, que o lado esquerdo inteiro isso daqui tudo tem que dar true, e isso daqui tudo tem que dar falso. Vocês conseguem ler os giz rosa e o azul aí? Então true e falso é o único jeito. Ó, então eu vou escrever isso aqui, ó. P, que implica Q, E, Q, que implica R, tem que ser igual a true, é isso? Não, tem interpretação aqui, gente, não pode falar, isso aqui é igual, isso aqui não é uma equação. Lembra da interpretação sempre, pelo amor de Deus. Tá? Não é uma equação, isso aqui não é igual a alguma coisa nunca. A interpretação disso, o estado disso, né? As variáveis estiverem de um jeito, aí isso aqui vai ser true. E aí eu tenho também que a interpretação, a gente está na mesma interpretação, né? A gente está no mesmo estado. Então por isso eu vou usar o I aqui. Minha interpretação de P implica R tem que ser falso. É juiz, não é advogado. Né? Comprou o STF. É isso. Com isso temos que então aqui tem outra implicação. E aí eu vou usar ela então. Usando ela aqui, eu já tenho que I de P
tem que ser true. E a interpretação de R tem que ser falso. Beleza? A partir disso, concluímos. Aqui eu tenho um E. Eu sei que isso daqui tem que dar true, né? Se eu tenho um E, esse lá tem que ser true e esse lá tem que ser true, certo? Então eu vou jogar aqui agora esses valores que eu sei, que é o P true e o R falso. O P true e o R falso. Os dois lados tem que ser true. Aqui, para isso daqui ser true, o Q não pode ser falso, certo? Ó, então achei. Ai, gente, muito bom, eu sou muito foda, ó. Ó. E de Q. Igual a F, estourei! T, né? T. Igual a T. E aí aqui, ó, eu vou ter E, aí eu vou ter o Q que eu achei que é true, que vai implicar no falso. E aí vai dar falso. Vai dar true e falso. Então, na verdade, meu Q aqui tem que ser falso. Ele tem que ser falso para isso aqui dar true. Então, eu achei que o meu I de Q é true e achei que o meu I de Q é falso também. E é isso. Não é isso? E aí, tá certo? Não tá certo, não pode ter que escrever. O que acontece? Bom, isso, a partir daqui, ó, isso aqui é a pergunta, né? A partir daqui eu estou usando o método do absurdo ou da negação, como é que vocês preferirem chamar, tá? A questão é que é o seguinte, eu achei um resultado plausível? Não. Se eu não achei um resultado plausível, o que deu errado foi o método do absurdo. Então isso não é um absurdo, não chegamos a um absurdo, tá? Não é um absurdo, não conseguimos provar a negação, ou seja, H é uma tautologia. Tá? Muito cuidado com essas palavras aí, tá bom? O método da negação ou do absurdo é algo que você está tentando provar. Provei? Se eu provei, então o método da negação deu certo. É um absurdo. Consegui provar o método da negação. Não consegui provar, que é esse caso aqui, né? Então não é um absurdo. Não consegui usar o método da negação, então H é uma tautologia. Beleza? Muito cuidado com isso daí. E aí você escreve isso daí. H é uma tautologia. Show? Alguém ainda tirando foto? Quase três. De relações, deixa eu passar rapidinho aqui, já são 10, 14. De relações, igual eu falei, é uma coisa muito complicada e assim, é uma coisa que demora mesmo. Vai ter também outra matéria também, que chama de dedução lógica para frente também, que vai ser do mesmo jeito, que vocês não vão entender também, patavinas, mas é porque é realmente um negócio que é difícil de entender, né? Na dedução lógica, são axiomas, aí a gente está falando de pessoas que demoraram anos para conseguir provar aquilo lá, você só precisa bater o olho e entender. Com essas coisas aqui também, não tinham... Tem aqui, em algum lugar aqui. Relações semânticas, né? É o começo da equivalência, né? A ideia é que você pode ter duas fórmulas assumindo o mesmo valor. Você vê que aqui ele só mostra mesmo as coisas. Mostra, porque para você chegar, deixa eu ver qual que é o que eu achei engraçado. Aqui. Né? Ele pede esse aqui, está dando como exemplo. Vou aumentar aqui, melhor, boa. E está dando como exemplo, né? Dado uma fórmula E, eu obter uma fórmula G.
Perdão, eu estou no slide 13 de relações. Dado uma fórmula E, obter uma fórmula G equivalente a E, contendo apenas conectivos tal e tal. E aí o que você tem que fazer? Você tem que transformar esse lado aqui, você tem que transformar esse lado aqui, até que você tenha só esses dois negócios aqui, né? O problema é como que você chega que isso daqui equivale a isso daqui. Entendeu? Dá para você chegar. Depois de tantas substituições, depois de um monte de coisa, você chega. Só que você vai demorar horas, dias nesse negócio aí. Entendeu? Então é uma coisa que eu falo para vocês que não vai cair. O que vai cair? Vocês precisam entender só o basicão, isso daí, para às vezes rolar um raciocínio lá. E aí eu trouxe duas coisinhas lá que ele coloca no slide, que pode ser interessante. Isso aqui foi, né? Todo mundo já tirou foto já? Foi a do L, né? Foi a do L. A cabeça, né, gente? A gente chegou uma época que a gente já não consegue mais. Memória fica difícil. Essa hora eu vou ter que botar uns embaçados, uns pi para ir pro YouTube, porque eu caguei na aula inteira já. Aí já viu o outro pi que vai ter que. Ih, lá, já. Tá, eu trouxe esses dois aqui que é o seguinte, ó. Não de P. Facinha que dava pra gente só escrever uma frase, mas vamos lá. Pode ser expressa usando ou e P. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma tabelinha verdade aqui, ó. Colocando de onde que eu estou partindo, qual que é o meu objetivo, né? Então eu tenho true aqui, falso aqui. O meu não de P, lógico que vai ser o contrário disso aqui, vai ser falso, vai ser true. E aí eu preciso achar, só usando o ou, alguma coisa que eu saio daqui e chego aqui, né? Então primeira coisa, sei lá, vamos fazer P ou P, porque eu só tenho isso, só tenho P e só tenho ou, né? Então uma coisa que eu posso fazer primeiro é isso aqui. Depois eu posso ainda colocar ou P, quantos P ou P eu quiser, mas primeiro vamos colocar só esses dois. True ou true vai dar true, falso ou falso vai dar falso. Mas deu a mesma coisa. Eu nunca vou conseguir chegar nisso daqui, né? Então nesse caso aqui não é possível. Não é possível mesmo. Mas um outro casozinho que dá para fazer, a gente chega dessa mesma forma também, é o seguinte: o P ou Q pode ser expressa reticências, todo mundo me entende, usando implica, P e Q. E é a mesma coisa, vamos na tabela verdade. Vamos fazer o Pzinho aqui, ó. Vamos fazer o Q de cá. True, true. False, false. True, false. True, false. E aí eu tenho o meu P ou Q, que é onde eu quero chegar. Só o último, falso. Beleza? Porque é ou. E aí eu tenho P, Q e tem implicação. O mais fácil deles é uma implicação. Então eu vou implicar aqui o P, que implica Q. P que implica Q. Só esse daqui é o falso. Beleza? Só o segundo é o falso. Os outros todos são true. Então true, falso, true e true. Agora eu preciso fazer isso daqui chegar aqui. Tá? Você pode ficar olhando para isso aqui alguns minutos, tem certeza que você vai conseguir decifrar, ou você pode ir por partes. Eu só tenho implica, e só tenho o P e o Q, né? Então eu vou implicar aqui mais alguma coisa, sei lá. Implicar isso aqui no P. Né? Então agora eu vou implicar esse daqui no P. Ó, esse daqui vai ser falso e esse daqui vai ser falso. Os dois de cima true e os dois de baixo falso. Cheguei? Não cheguei. Então não é isso. Vamos escrever a outra? Q implica Q. Que implica Q. Estou chutando mesmo. Então P que implica Q e isso daqui vai implicar o quê? Só o último que vai ser falso.
Sim. Equivalência, na verdade, é uma outra coisa. Equivalência, na verdade, a gente estuda para outro trem, mas é como se fosse isso. Como se fosse isso. Ele está perguntando, quando ele fala que a relação, que ela pode ser expressa usando essa coisa, é porque elas são equivalentes. Elas têm os mesmos valores. É que equivalência é outra matéria só, mas o conceito é o mesmo. E aí é isso. É olhar os negócios, tentar ir substituindo e tentar fazer. Eu prefiro fazer pela tabela verdade, porque a gente consegue enxergar melhor os resultados, tá? Mas não tem muito segredo não, muita coisa daqui realmente é mesmo só para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque chegar nesse raciocínio, todo mundo consegue chegar, mas isso é muito difícil, demora demais, é muito tempo. Isso aqui não vai ser cobrado numa prova de 1h40, ainda mais que vocês têm que escrever aquele outro tanto de coisa. Desenhar a tabela verdade, fazer negócio, né? Então pode ir com calma. Mas é bom vocês entenderem como é que chega de um para o outro ali. Não nesse tanto, né? Mas conforme vocês vão pegando aqui, vocês vão conseguir entender as coisas aqui. Quer ver? Vamos achar um. Aqui, ó, o P e Q, por exemplo, ele é equivalente a esse tanto de coisa aqui, ó. Mas é lógico que é equivalente, né? Por isso que a tabela verdade ajuda. O E, ele não tem só uma delas que dá true, não é? E o ou só tem uma que dá false. Não é? Então, assim, falando de resultado, falando de equivalência semântica, né? O E é a mesma coisa que a negação do ou. Né? Então a gente pode expressar isso dali negando aquele negócio todo ali. E aí fica tudo negado. Né? Falando de semântica. Né? Sintaticamente, lógico que não vai ser igual. E o NAND, que o NAND na verdade é só o não aqui para fora do E. Né? O NAND, isso aqui também ele não chega a cobrar. É só uma coisa que é até interessante de ter, que ele coloca lá em cima. O que é isso daqui? O que é essa matéria? Essa matéria, na verdade, se usa mais nessa parte aqui, ó. É uma matéria que a gente tinha chamado Sistemas Digitais, agora vocês vão ter isso aí junto com a AOC, Arquitetura e Organização de Computadores. É uma matéria do inferno, do capeta. Eles vão chorar, lágrimas correrão, às vezes até lágrimas de sangue, tá? Mas e você aprende que são esses circuitos lógicos aí, né? Então isso daí é o que está lá dentro do nosso computador, né? Chega aqui 5 volts nesse fiozinho aqui, ó. Chega aqui 5 volts nesse fiozinho, chega 5 volts nesse fiozinho. E aí esses negócios aqui vão trabalhar esses 5 volts para de fora sair 5 volts ou não. E aí se saiu 5 volts é true, se não saiu é false. Se saiu 5 volts é 1, se não saiu é 0. Então isso aqui, o nosso computador funciona dessa forma, e aí a ideia justamente dessas relações é simplificar esses circuitos, que é menos material, mais barato, meu processador, meu computador, todo o meu sistema fica. Então é uma coisa que, olha lá, e aí isso vira isso. Aqui eu tenho, cada disso aqui é um componente, é uma plaquinha, né? Isso aqui é uma plaquinha dentro de uma outra placa. Sabe aqueles microprocessador, uns retângulos pretinhos com as perninhas de aranha, né? Dentro dele tem isso daí. Dentro daquele negócio é cheio desses negocinhos aqui. Ele, na verdade, é um monte de fio emaranhado, e aí por aquela entrada dele, uma perninha dele, vai entrar um negócio, e na outra perninha do outro lado a saída vai ser o trem, falando a grosso modo. E aí para diminuir a quantidade de circuito lógico. Só isso daí, tá bom? E aí? Dúvida? Oi? Implicação semântica? A implicação semântica é a última relação lá, né? A implicação, como é que... Eu não lembro dela. Se o primeiro é true, né? Equivalente semanicamente. Duas fórmulas G e H são equivalentes semanticamente se a árvore semântica correspondente for uma tautologia, né? Por que ele está te falando isso aqui? Ele está mais ou menos te explicando o implica de uma forma inversa, né?
Ele está falando, olha, duas fórmulas, G e H, elas vão ter os mesmos valores se G, que B implica H, for uma tautologia, né? Como assim? Quer dizer que qualquer G é uma fórmula, né? Então tá cheio de P, cheio de Q, cheio de R aqui dentro. Aqui também vai estar cheio de P, cheio de Q e cheio de R. E aí eu vou ter uma interpretação, que eu vou usar um P qualquer, um Q qualquer e um R qualquer. Todas essas interpretações aqui tem que dar true. O que ele está falando? Está falando que sempre, onde aqui vai ser falso, aqui vai ser falso. Onde aqui vai ser true, vai ser true. Ele está falando isso. Então o que é essa equivalência semântica? Que vai ser igual. Que vai ser igual. A implicação semântica agora a gente está falando da implicação, né? Ele está falando que a implicação semântica é que isso aqui é uma tautologia. Né? Ou seja, independente das interpretações que eu tiver, isso daqui vai ser sempre uma tautologia. Né? Ou seja, numa interpretação em que o meu G der true, o meu H não pode dar falso. Né? Então, por exemplo, essas das relações aqui, vocês querem tirar foto? Já tirou? Já foi? Não. Se cair lá ele perguntando para você assim, ele dá lá um G para você, e aí tem que dar um H para você, ele implica P, e aí ele pergunta assim, G não tem como falar isso mais bonito, implica semanticamente H, né? O que ele tá perguntando, o que ele tá pedindo para você fazer? Ele quer que você pega isso daqui e ele quer que você prova que todas as interpretações que você tiver vai dar true. Né? E aí, implica, lógico, a primeira coisa que você vai fazer é testar o que dá falso. Então, true e falso. Primeira coisa, você testa isso aqui sendo true, isso aqui dando como falso. Ah, isso aqui dá falso, Q tem que ser true, isso aqui tem que ser falso. True, falso, G vai ser falso também, né? Então, não consigo. A única que poderia dar falso, então, sim, implica semanticamente. Entendeu? É basicamente isso. Né? Igual como, por exemplo, tem uma questãozinha muito legal que pode cair também na prova, que é ele perguntando assim, o conjunto de fórmulas. O conjunto de fórmulas, deixa eu lembrar de algum aqui, assim. Se ele falar assim, o conjunto de fórmulas, H1, que é P, H2, que é P que implica 5, H3, que é 5, que implica R. H4, que é não de R ou P. Eu vou encontrar um povo no Coffee Break, eu tô vendo eles olhando esse bolo aí. Vai ser bom demais. Aí ele pergunta assim, verifique a factibilidade. Mas o que ele está perguntando? Ele está perguntando se isso aqui é possível, se isso aqui dá true. Né? Factível. O que é factível? Pelo menos um é true. Então ele está perguntando, olha, esse conjunto de fórmulas pode dar true? E quando ele fala conjunto, ele sempre vai usar um E desse para cá, um E desse para cá, um E desse para cá. Então é só você pegar isso aqui tudo, P, I, P que implica S, E, S que implica R, E, não de R,
ou P. H1, H2, H3, H4. O conjunto de fórmulas, ou seja, elas acontecendo ao mesmo tempo, sob as mesmas circunstâncias, é factível, ou seja, eu vou achar um true. Bom, para achar um true aqui, com esse tanto de E, tudo tem que dar true, não é? Primeira coisa, básica, meu P não pode deixar de ser outra coisa se não for true. Isso daqui de dentro também tem que dar true. Então, se eu sei que o P é true, o meu S não pode ser falso. Isso até arrepio, ó. Olha só, gente. O S não pode ser falso, então o S tem que ser true também. Falta só o R. Se eu sei que o meu S é true, o meu R não pode ser falso. Então, meu R tem que ser true também, beleza? Vou colocar o meu true aqui, ó. Vai ficar falso ou P, né? O P eu já sei que é true. Falso ou P dá true. True, só que eu vou negar isso aqui vai virar falso. Vou ter um E falso ali. Então, não importa isso daqui vai negar para mim. Certo? E aí é a única interpretação possível que isso daqui poderia dar true, certo? Não existe outra coisa que eu possa colocar aqui. Porque tudo começa a partir do P. A interpretação que eu tenho é que o P era true, certo? Aqui ele me força que o S seja true também. Aqui o S força que o R seja true também, certo? E se eu mudar o P para falso, eu já mato ela inteira, né? Porque aqui vai ser falso E, não preciso nem fazer o resto, certo? Então, é factível? Não. Certo? E aí, o que você coloca? Lógico, você coloca os Is todos bonitinhos lá, né? I de P e tal, é porque o tempo está um pouco estourado já. Mas aí você coloca esses Is todos, e aí você fala assim, ó, não é factível. Factível, uma só. Pode... pelo menos uma true. Pelo menos um true. Não precisa ser todas, não. É factível, pode ser que aconteça. Então, pelo menos uma. Não é factível ou satisfatível, né? Satisfaz. Ah, tá bom. Sabe? Satisfaz. Ah, só um tá bom. Não é factível, pois não há soluções. Beleza? Ó, fazer exercício é muito importante, tá? Então pega essa 2 aqui, ó. Vai embora nela. Tem muita coisa aqui, ainda bem que tem muita coisa para resolver, legal. Tem uma dúvida? Tô lá no grupo, tô lá no WhatsApp, manda, beleza? Às vezes eu demoro para responder, principalmente se for final de semana, aí... Mas respondo. Na hora que eu acordar no outro dia, mesmo na ressaca, eu dou um jeitinho e respondo lá. Mando um alô, qualquer coisa, se precisar, a gente não tá conseguindo fazer isso aqui, não tá conseguindo fazer isso aqui. Se for uma coisinha, às vezes até mais difícil, até gravo um videozinho no celular lá, rapidinho lá, fazendo caderno, de boa, não tem problema não. Beleza? Qualquer coisa, vocês gritam lá. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo assinou a lista. Todo mundo assinou, ninguém ficou sem assinar não. O certificado vai demorar um pouquinho, mas vai chegar para vocês. Tudo na UF é assim, costume. Demora as coisas aqui. Qualquer coisa que precisar, vocês dão um berro lá. E se puder dar um feedbackzinho também pra gente, lá na página da Comp, se vocês não seguem, seguem. E aí puder só dar um feedback lá, que vocês acharam, beleza? Às vezes uma mudança, eu queria que fosse mais exercício. O Cadu fala rápido demais. Não, essas piadas dele nada a ver. Ele fica falando de maconha, vocês estão doidos. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá? Feedback é pra isso mesmo, beleza?